Olá, olá, bom dia. Ao vivo aqui, bom dia. Esperar alguns minutinhos. Hoje eu me propus a falar sozinha, né? Quando eu digo sozinha, sem convidados, porque geralmente a gente faz as lives aqui com convidados. Mas o Senhor tem colocado no meu coração que algumas temáticas que eu tenho estudado, tenho me aprofundado, tenho sentido necessidade de trazer para que eu viesse falar aqui, né? Então, para mim é um desafio, para mim é uma questão de obediência também, porque eu tenho bastante dificuldade de fazer esse tipo de coisa no celular, assim, né? Nas câmeras. Eu sempre brinco que eu já falei para milhares de pessoas, e é verdade, eu não tenho dificuldade nenhuma de falar ao vivo, assim, para muita gente. Mas na hora que coloca a câmera aí já começa a ficar ruim o negócio. Mas a gente precisa cumprir aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, né? Que é trazer esse despertamento aos pais. E aí o tema de hoje é um tema que não é muito discutido, não é muito abordado, mas é um tema real e que é uma demanda urgente, né? Que é a parentalidade distraída. E eu queria começar orando, colocando o Senhor no centro, né, desse tempo que a gente vai ter aqui. Lembrando que isso tudo vai ser gravado, a gente vai deixar a gravação na página para que vocês possam acessar e compartilhar depois. E o desejo do nosso coração é que isso realmente venha trazer edificação para sua vida, para sua casa, para sua paternidade, maternidade, e faça diferença mesmo, né? Nessa geração. Eu espero que o Senhor tome a frente e que as minhas debilidades, as minhas falhas não sejam aqui o que vai interromper aquilo que o Senhor quer fazer, aquilo que Ele quer falar, né? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero nessa manhã consagrar esse tempo a Ti, Jesus. Quero que você esteja à frente, que você esteja na condução desse momento, desse tempo que nós vamos estar falando sobre esse assunto, que é um assunto tão relevante, tão urgente e que precisa ser tratado para que se desperte, Senhor, aqueles que estão, Senhor, muitas vezes distraídos, muitas vezes, Senhor, entorpecidos por tantas distrações que hoje o mundo oferece e que tem nos distanciado do Teu propósito principal, que é a família, que é, Senhor, a criação dos nossos filhos, que é a importância do casamento, tudo aquilo que o Senhor criou, Senhor, para refletir o Teu caráter aqui na terra, Senhor. Eu quero me dispor nas Tuas mãos, Senhor, e te pedir que o Senhor faça de mim, Senhor, um canal, um instrumento nesse momento, e para aqueles que vão ouvir, Senhor, que eles possam, Senhor, ser, ó Pai, impactados, edificados, Senhor, exortados pelo Teu Espírito, Senhor. Que nada que seja meu, Senhor, se manifeste, mas que eu seja apenas, Senhor, um canal, para que o Senhor venha fazer o Teu querer, cumprir o Teu propósito, Senhor, nessa geração de pais, nessa geração de crianças, adolescentes, ó Pai, que estão aguardando, Senhor, que os seus pais se posicionem, meu Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Senhor, ser conosco, ser neste tempo, se faça presente, Jesus, porque se não for a tua presença, Senhor, não há motivo algum para eu estar aqui, Pai, não há motivo algum para eu estar dispondo desse tempo ou das pessoas estarem assistindo, ó Pai, mas nós queremos realmente ouvir a tua palavra, o que o Senhor tem a nos dizer, ó Pai, em nome de Jesus é o que eu te peço, amém. Bom, gente, realmente eu quero que
esse tempo seja um tempo onde a gente possa refletir, né? Onde a gente possa entender aquilo que o Senhor quer falar no nosso coração, mas existem também algumas abordagens, né? Que a gente tem visto da neurociência, da educação, e na verdade meu intuito não é trazer isso como base, né? Mas é trazer realmente a luz da palavra, né? O que o Senhor tem a nos dizer. Mas é importante que a gente veja o contexto que nós estamos vivendo, né? É importante que a gente tenha uma panorâmica daquilo que a gente está presenciando, né? Então eu queria trazer um pouquinho dessas informações que são relevantes, que são importantes. Não sei se eu vou conseguir me aprofundar muito, também não quero me alongar, mas ao longo desses 4 sábados a gente vai estar falando um pouco mais. Semana que vem eu quero abordar alguns temas também bem importantes e trazer um pouco de dados também aqui para vocês. Então, assim, a gente já ouviu falar desse termo, talvez alguns nem tenham ouvido falar do termo parentalidade distraída, né? Não sei se você já ouviu falar, mas eu quero definir aqui o que isso significa, né? Na verdade, quando eu estava trabalhando na correção, né, na revisão de uma tese de doutorado, esse termo veio muito à tona e eu comecei a estudar, me aprofundar nessa questão. E como eu gosto muito dessa área, eu estou sempre me atualizando nisso, eu comecei a ir mais fundo, né, e procurar o que a gente tem aí de informação sobre isso, né? Eu vou trazer só um pouquinho, porque também a gente não tem como trabalhar muito em termos de se aprofundar mesmo, né? Então vamos lá. Parentalidade distraída, o que é isso, né? É um termo meio diferente, meio estranho, algumas pessoas nem nunca ouviram. Mas esse termo surgiu na década de 90, né? E o que aconteceu? Os estudiosos da área psicossocial começaram a se preocupar com as consequências negativas da falta de atenção dos pais, né, com relação aos filhos. E aí eles começaram a estudar, né, e definiram cunharam, né, esse termo como um conceito que se refere a pais que estão constantemente desatentos. Pode ser um dos pais ou ambos, né, que não estão prestando atenção às necessidades e demandas dos seus filhos. E isso causa um impacto profundo na forma com que eles se desenvolvem, na qualidade de suas relações com os pais. Existe um outro conceito também relacionado à parentalidade distraída, que é um pouco mais recente, né? Um pouco mais atual, que é relacionado, que se aplica muito bem à nossa época, né? Ao uso das telas, né? Então, ocorre quando os pais deixam de prestar a devida atenção aos filhos e passam a se dedicar em excesso às telas. Então, isso daí é uma coisa que acontece muito mais presente hoje em dia, né? Na verdade, existem várias razões para essa distração dos pais, né? Mas vamos lá. Eu chamo de orfandade, né? Eu acho uma palavra muito forte, mas na verdade é isso que ocorre, né? É uma geração de órfãos de pais vivos. Por quê? Porque a orfandade nada mais é do que a ausência, né? A ausência da parentalidade, de alguma forma. Ou do pai ou da mãe, ou de ambos. Então, essa ausência não é física, porém é emocional, né? São pessoas que elas estão presentes, né, fisicamente, na casa, no lar, assim como eu deixei descrito lá, não sei se vocês viram nos stories, mas eles cumprem seus deveres, eles estão dentro das casas, né, os pais, eles estão com seus filhos, mas eles estão desconectados, né, emocionalmente desconectados, eles não participam, né, da vida dos filhos muitas vezes, e é uma educação distante. E isso pode acontecer por inúmeros motivos, né? Muitas vezes são legítimos as questões que envolvem isso, né? Pode ser porque realmente a pessoa trabalha demais, o pai ou a mãe está ausente por conta da demanda de trabalho e tudo mais. Mas será que isso realmente
é algo que a gente pode usar como justificativa, né, para essa ausência. Existem algumas outras abordagens, né, que os estudos relacionados a essa temática trazem, né, que são os motivos relatados, né, sobre por que os pais se ausentam, né, quais as questões que estão por trás disso, que desencadeia essa distração. Então, eu listei algumas aqui, não vou falar só algumas para a gente não se alongar, mas longas horas de trabalho, né, como eu já falei, interferências tecnológicas, que são, né, o uso excessivo de telas, de jogos online, qualquer tipo de interferência tecnológica. Estresse, que muitas vezes os pais estão debaixo de muito estresse, muita pressão psicológica, né, emocional, e isso causa um afastamento também, uma ruptura aí nessa relação. Preocupações financeiras e desconexão emocional, que é o que eu falei, né? Sobre o pai ou a mãe estar presente fisicamente, mas desconectado emocionalmente. E aí eu queria ver um pouquinho dos efeitos que essa parentalidade distraída pode causar no desenvolvimento da criança e do adolescente. Eu listei alguns também, porque são muitos, né, gente? São efeitos devastadores, assim, se a gente for ver. Realmente tem muitos estudos, porcentagens. Eu não vou abordar aqui as quantidades, mas aquilo que a gente tem visto muito mais, né, com a maior incidência, eu listei aqui. Dificuldades, a criança, né, ou o adolescente tem dificuldade de se sentir segura e criar uma ligação de confiança com seus cuidadores. Então, muitas vezes, quando existe essa desconexão, né, e uma criação desatenta dos pais, pouca atenção ou uma atenção desconectada emocionalmente, né, ou mesmo essa ausência, essa criança vai sentir dificuldade de se conectar, seja qual for o cuidador, né? Às vezes ela vai estar na escola, o cuidador que é o professor ou que é alguém que vai estar ali responsável, ou outro familiar, ela vai ter um problema de confiança, né? Porque ela realmente se sente ainda desprotegida, né? Desguarnecida. E com crianças mais velhas, os danos podem aparecer na comunicação entre os pais e os filhos, e essa ruptura, né, onde o adolescente ou o pré-adolescente não consegue criar essa conexão com o pai, com a mãe, né, porque não teve essa relação construída na confiança de que ele vai estar ali, de que ele está ali disponível para ele, que ele vai estar realmente, né, interessado nas demandas, nas necessidades deles, né. Recentemente eu fiz um curso oferecido pela WWO, que WWO Brasil, que é o Mundo Sem Órfãos no Brasil, né? E a gente fez um treinamento sobre intervenções relacionais baseadas na confiança. E a gente vê ali que as crianças que têm esse tipo de trauma, onde na primeira infância, por exemplo, elas não foram atendidas nas suas necessidades, uma criança que deixava chorando, deixa no berço, deixa chorar até dormir, não é atendida, né, naquilo que ela demandava, principalmente nessa primeira infância, ela cria, né, ela gera essa desconfiança, né, então ela não consegue fazer esse vínculo de confiança com o cuidador, com o adulto, né, com os pais, seja quem for. E também existe o prejuízo nas habilidades sociais, né, então se a criança não tem essa interação dentro da família, na casa, né, com os pais, muitas vezes os pais, porque estão ocupados, a mãe ou o pai, ou quem está cuidando, deixa a criança em frente à TV, ou deixa a criança no celular para poder fazer as coisas, né, então isso acaba prejudicando o desenvolvimento social. Depois, na hora que ela for ter que desenvolver essas habilidades, ele vai ficar bastante comprometido, né. Constante interrupção na interação adulto-criança pode afetar o desenvolvimento cognitivo e aprendizagem, é a mesma questão, né? Mas o termo da aprendizagem também e do desenvolvimento cognitivo, que acaba ficando
comprometido por conta de não ter essa interação, né? Porque a criança aprende com essa interação com o adulto, né? Um estudo publicado no Jornal de Desenvolvimento Infantil nos Estados Unidos verificou que pais desatentos envolvidos com a tecnologia têm filhos com maior chance de ter crises de raiva, mau comportamento e agressão. Isso daí a gente vê bastante, né? Hoje é até com os vídeos que as pessoas fazem, às vezes grava a criança no mercado, grava na rua, né? Fazendo algum tipo de birra, uma crise ali. E muitas vezes esse mau comportamento pode estar associado a essa desatenção, né, de forma geral. Também está associado a maior incidência de sintomas de depressão e ansiedade. Pode levar a criança a se envolver em situações perigosas. Quando sentem que precisam competir por atenção, as crianças podem adotar atitudes perigosas como pular de grandes alturas ou se expor a outros riscos, na esperança de chamar a atenção. Então, muitas vezes a criança, inconscientemente, né, começa a fazer coisas que parecem ser coisas de criança, mas talvez seja um pedido de atenção aí, né? Além desses fatores, essa parentalidade distraída acaba criando uma relação nociva das crianças com a tela. Então, ela vê os pais sempre, né, se relacionando com algum aparelho, né, seja celular, seja computador, seja TV, e aí isso acaba também gerando essa relação da criança, né, porque ela vê o pai como exemplo, a mãe como exemplo, e a maneira como os filhos aprendem a usar os eletrônicos vem dos pais. Quando o adulto tem uma associação prejudicial com a tela, as crianças também se colocam em risco. É necessário aumentar a consciência de que o uso abusivo das telas prejudica a relação, né, entre a criança e o adulto. Então, essa questão de que realmente o filho vai copiar o pai, né, e vai fazer aquilo que ele vê o pai ou a mãe fazer. Então, se ele vê os pais sempre no computador, sempre no celular, sempre na TV, é isso que ele vai aprender, né? Muitas vezes são os próprios pais, a maioria das vezes são os próprios pais que dão para a criança, né, aquele aparelho para distrair a criança. Então, os pais não investem nessa interação com os filhos, né? Não investem nessa dedicação de estar ensinando, de estar interagindo, de estar presente mesmo naquele momento, né? Então, tá sempre desconectado. E eu peguei um trechinho de um texto interessante de uma advogada que eu achei no blog. Ela é advogada da Vara da Família. Ela estava falando justamente sobre parentalidade distraída e quanto ela é nociva. Inclusive, existem estudos que eu não trouxe aqui, mas vale comentar, que a incidência de acidentes com crianças em parques de diversões, por exemplo, é gigantesca hoje, né? Nos últimos anos. Porque os pais, enquanto a criança está no playground, assim, né? No parquinho, brincando, os pais ficam no celular e não vê o que a criança está fazendo. Não está brincando com a criança, tá distraído no celular, né? E aí a incidência aumentou, sim, de uma forma gigantesca por conta dessa distração, né? Dessa desconexão aí, que eles não estão vendo o que a criança está fazendo e muitas vezes acaba a criança se acidentando e tudo mais, né? E aí o pai só percebe que ele deveria estar atento quando alguma coisa ruim acontece, né? E aí esse texto diz assim: a desatenção casual não é um problema, mas a negligência contínua sim. Momentos curtos, mas intencionais, separando pais e filhos, são benéficos para ambos, mas é diferente da desatenção que acontece quando um pai está com a criança, mas comunica de forma indireta que ela não é tão importante quanto outras coisas. O padrão parental aqui é doloroso, um pai presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. É muito sério isso, né, gente? As crianças pequenas farão de tudo para ganhar a atenção de pais desatentos. Portanto, precisamos nos perguntar se os acessos de raiva tão comuns atualmente são uma tentativa de nossos filhos de nos chamar a atenção de volta e ter a nossa plena atenção, desviando-nos do uso do celular. Assim, se quisermos que nossos filhos aproveitem a tecnologia de maneira responsável,
Precisamos dar o exemplo, desligando-se do mundo virtual e conectando-se com aqueles que estão presentes fisicamente e carentes da nossa atenção. Aqui a gente está falando mais do uso eletrônico, né? Dos eletrônicos, do celular, no caso, né? Mas pode ter N motivos. Pode ser por você trabalhar demais, né? Por estar ausente, por realmente falta de tempo, porque você está fora de casa. O problema é que esses pais não estão presentes o suficiente, né? Para ouvir o que seus filhos têm a dizer. E muitas vezes esse filho, na maioria das vezes, esse filho não vai dizer verbalmente, ele vai dizer com atitudes, que nem a gente viu aqui, né? Crianças que fazem coisas que são até riscos, né? Correm riscos por conta da falta de atenção, da atenção que eles desejam, que eles querem. Muitas vezes a criança, o adolescente, talvez entra num quadro depressivo, né? Melancólico, porque ele realmente tem uma demanda que não está sendo suprida e ele está querendo se fazer ouvir, né? Então, assim, ele não vai dizer muitas vezes que ele tem essa necessidade de atenção, de uma atenção maior, de uma presença maior. E isso acarreta uma desconexão, né? Então, esse adolescente ou essa criança tá falando, tá gritando, mas os pais não estão ouvindo, né? E o sentimento que eles têm é de desamor, é de desamparo. Então, às vezes, o filho chega pro pai, pra uma mãe, às vezes ele é um adolescente, e ele fala, você não me ama. Ou, às vezes, o adolescente chega para alguém de confiança dele e fala, meus pais não me amam. Eu já cheguei a ouvir de adolescente que a mãe não ama, ou o pai não ama. E você sabe que o pai ama, você sabe que a mãe ama. Mas por que essa criança, esse adolescente não se convence do amor do pai ou da mãe? Porque ele realmente não está sendo suprido nas suas necessidades. E aí entra aquela questão, a gente acha que a necessidade do filho é suprida através de coisas, né? Através, tudo bem, a gente tem que sustentar o filho, óbvio, né? A gente tem que dar comida, tem que ir da casa, né? Tem que dar um mínimo de conforto. Mas aí, muitas vezes a gente cai naquela questão de que eu trabalho muito para dar um melhor pro meu filho. Mas o que é o melhor pro seu filho, né? O que é o melhor pro meu filho? Se você perguntar pro seu filho, muitas vezes o melhor ele vai dizer que é estar com você, estar mais perto de você ou estar interagindo mais com você. Certamente isso vai ser o melhor para ele, né? Isso é indiscutível. E eu sei que os pais têm essa pretensão de fazer o melhor realmente com o coração nisso, né? Porque eles acreditam que estão fazendo o melhor. Mas muitas vezes a gente tá confundindo isso, né? Confundindo o melhor, o que quer ser melhor, né? Então a gente precisa olhar mais para aquilo que é a nossa cultura, né? Na verdade, a gente está entrando numa cultura, num movimento aí, né? Que dar coisas, que dar presentes, que ter uma ótima casa com coisas de primeira linha. E muitas vezes nem é pro filho, né, gente? Muitas vezes, eu vou ser sincera pra vocês, eu já vi muita coisa de que muitas vezes é para mostrar para os outros que o seu filho veste bem, que seu filho veste roupa de marca, tênis de marca, né? Que seu filho tem um celular bom. E às vezes a gente tá fazendo um desserviço, né, na criação do filho por conta da gente estar investindo, né? E aí a gente está sendo prejudicado na nossa relação e nessa relação de atenção, né? Para com os nossos filhos. Então, definindo a parentalidade distraída é basicamente isso, né? Então, a ausência dos pais não significa que seja uma ausência de física, né? Mas uma ausência emocional, uma desconexão emocional. Então, muitas vezes a família tá na mesa, ou muitas vezes a família tá em casa, tá na sala, mas cada um tá com seu celular, cada um tá fazendo uma coisa, não existe aquela conexão entre os pais e os filhos, aquela conversa, brincadeira, né? Estar presente mesmo naquele momento, né? E isso tem prejudicado, acho, não só a relação dos pais com os filhos, mas também
da família como um todo, né? Do marido, da esposa. Muitas vezes os casamentos estão sendo deteriorados por conta disso, né? Então isso tem sido um roubo, né? Na vida das famílias, nas casas. E aí a gente tem percebido que cada vez mais isso tem afastado, né? Esfriado as relações familiares, né? E realmente o Senhor quer fazer uma restauração na família, né? A gente crê muito que o odre do avivamento, que o lugar onde o Senhor vai derramar a sua presença de uma forma espetacular, extraordinária nos últimos dias, é a família, é a casa, são os lares. E vai haver essa restauração, esse espírito de reconciliação entre pais e filhos, esse espírito de conversão, né? De os corações se voltando para os filhos, né? Isso tem que começar nos pais, isso tem que começar em mim, tem que começar em você que é pai, que vai ser pai. Na verdade, essas crianças, esses adolescentes, eles estão sedentos dessa atenção, né? Eles estão gritando por atenção, clamando por atenção. E assim, a gente acha que o que a gente faz é suficiente. Aí talvez você fale, nossa, eu vou viver para ficar fazendo todas as vontades do meu filho, de criança, de adolescente. Não é isso. A questão é o quanto seu coração está na sua família, né? O quanto seu coração realmente está na sua família. Onde está o teu tesouro, né? E aí, ouvindo o coração de Deus sobre isso e orando a respeito disso, tenho perguntado para o Senhor, né, o que Ele pensa sobre isso, o que a gente precisa identificar aí, né, porque a ciência já identificou, a filosofia já identificou que isso é um problema, que isso tem causado muitos malefícios, que isso tem causado consequências graves e que muitas coisas que a gente está vendo hoje, até mesmo, né, nas escolas, tantas, né, coisas que a gente está presenciando que são absurdas, ataques de adolescentes, até de crianças mesmo, né? Por que chega a esse nível? Qual que é a raiz de tudo isso, né? Muitas vezes você vai lá ver uma criança desassistida, né? Uma criança que está se criando, ela tem comida, ela tem casa, ela tem eletrônicos, ela tem brinquedos, ela tem as suas necessidades básicas supridas, mas o que é necessidade básica, né? Além de comida e de bebida e de roupa. É atenção, é apego, né? É amor, é proximidade, é atenção verdadeira, né? Então, assim, a gente não pode se eximir da nossa responsabilidade. A gente não pode simplesmente achar que ser pai, ser mãe, é você dar aquilo que é básico, né, para o seu filho, e você não suprir as suas emoções, né, que precisam ser alimentadas, né, desde cedo, desde lá de bebezinho, desde até do ventre, né. Então a gente não pode fechar os olhos para isso. E identificando essa questão espiritualmente falando, né, eu separei 3 coisas que eu acredito que o Senhor tenha colocado assim como um diagnóstico, digamos assim, né, do que está acontecendo, do porquê que os pais estão dessa forma, e muitos pais cristãos estão vivendo dessa forma também, né? Então não é uma exclusividade das pessoas que estão no mundo correndo atrás dos bens, correndo atrás de coisas, de crescimento, de bens materiais, né? Mas muitas vezes nós também estamos entrando nessa cultura de alienamento familiar, né? E nos distraindo mesmo daquilo que é realmente necessário e realmente eterno, né? Porque muitas vezes a gente só olha pro dia de hoje. Então eu tenho que suprir a necessidade, a demanda da minha família e eu só vejo aqui. Mas o que eu tô plantando para a eternidade, né? Então, no ponto 1 que eu coloquei, que eu separei aqui, que é um problema de coração. Por que é um problema de coração? Eu lembrei daquela passagem de Mateus 15:8, que fala assim, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, às vezes, a gente tá com o coração distante de Deus, e aí
isso reflete nas nossas relações, né? Na verdade, o coração é a sede dos nossos amores, né? Então, se, como eu falei, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Se o teu tesouro tá nas conquistas que você quer, se o teu tesouro tá em coisas que você está correndo atrás, no teu trabalho, ou no seu prazer, né? No seu descanso, no seu lazer, em tantas outras coisas, que não no Senhor, muito provavelmente você vai se distanciar das relações mais importantes da sua vida, né? Porque a relação básica, que é a sua relação com Deus, está comprometida. Então, isso acaba também trazendo essa ruptura, né? Para o seu relacionamento com seu filho, com a sua esposa, com seu marido, com seus pais, seja com quem for. Então, a gente vê que muitas vezes essa distração, né, é porque realmente a desconexão ao coração de Deus, né? E às vezes a gente realmente não está entendendo o que o Senhor está falando, né? E hoje o Senhor tem falado muito sobre voltar o nosso coração, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. Por quê? Exatamente pelo que eu disse antes. É um propósito dele para esse tempo, porque ele precisa restaurar as famílias, ele precisa restaurar as casas, para que haja, né, um mover que ele quer derramar sobre a terra de avivamento do seu espírito, e casas saradas, casas transformadas, casas cheias da presença dele, que vão ser, né, o referencial para esses dias, né? E o Senhor me deu um texto que é bem conhecido, bem simples, mas que fala muito para essa questão do coração, né? Que é Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vocês que são de duplo ânimo, purifiquem o coração. E aí, quando você vê esse termo duplo ânimo, no grego lá significa uma mente dividida. Então, é realmente o que a gente tem vivido, tem experimentado, né? Mente dividida. Então, o problema de coração e uma mente dividida, esse duplo ânimo, né, tem afastado o nosso coração do Senhor e da nossa casa, da nossa família, da nossa paternidade, da nossa maternidade. Então, a gente precisa ter uma mente íntegra, né? Uma mente inteira voltada para aquilo que é realmente importante, para aquilo que é realmente prioridade, né? Então precisa haver um arrependimento, né? Para resolver isso, né? É só se chegando a Deus, se aproximando de Deus. E aí quando eu me aproximo de Deus, Ele se aproxima de mim, né? Quando eu me aproximo dele e realmente mudo, né, de direção, purificar as mãos, né? E limpar o coração, né? Vocês que são de ânimo dividido, limpem o coração. Tenham o coração somente naquilo que realmente importa, né? Aquilo que importa para Deus. E aquilo que importa para Deus é o que a gente já sabe, né? São aqui os tesouros que o Senhor nos deu. Então, é preciso que a gente tenha arrependimento, né? Que a gente se volte realmente para aquilo que está no coração de Deus. Se volte para o coração de Deus. E aí Ele vai nos levar nessa direção de estar indo naquilo que importa para Ele também, né? Em segundo lugar, é uma questão de prioridades. Então, como eu falei, né? Se a prioridade do coração de Deus é a família, então eu preciso priorizar o que é prioridade para Deus, né? Se a gente realmente está vivendo a vida de qualquer maneira, a gente não está interessado em saber qual é a prioridade de Deus, né? E aí eu separei um texto aqui de Efésios 5:15-17, que fala assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor, né? Foi o que eu falei. Qual é a prioridade do Senhor? Qual é a vontade do Senhor? Né? O que é importante para Ele? Se Deus te deu filhos, eles são prioridade. Se Deus te deu uma família, te deu uma esposa, te deu um marido,
eles são prioridade, né? Eles são aquilo que o Senhor te deu para que você cuide muito bem, para que você invista neles, né? E eles vão crescer, né? E aqui diz que a gente tem que aproveitar ao máximo cada oportunidade. E aí entra ano, sai ano, tempo vai, tempo vem, né? E ele não volta mais. Então, todas as oportunidades que você teve, hoje você já não tem mais, né? Tudo que você não usufruiu, não aproveitou, não se dedicou, não tem como voltar atrás. Mas hoje é o tempo de arrependimento. Hoje é o dia de voltar a praticar aquilo que é bom e a priorizar aquilo que Deus tem como prioridade e recomeçar, né? Então a gente não pode resgatar o tempo que já foi, mas a gente pode começar de agora em diante, né? E remir o tempo, aproveitar as oportunidades, porque os dias são maus, cada vez piores. A gente vai ser engolido pelas demandas, a gente vai ser engolido por tudo que está acontecendo no mundo, né? Por tantos problemas, por tantas preocupações, por tantas coisas, mas o nosso refúgio é o Senhor. O nosso refúgio é Ele e nele a gente tem que estar firmado, né? Então, as coisas que são prioridades para Ele têm que ser prioridades para nós, né? Então, a gente precisa fazer movimentos de se aproximar dos nossos filhos, né? Então, o primeiro movimento é se aproximar do coração de Deus. O segundo movimento é se aproximar do coração dos nossos filhos, né? E aqui eu tô falando de filhos, mas também eu creio que muitas vezes o processo familiar também precisa desse resgate, né? De maridos e esposas também, né? Eu lembro daquele filme Clique, não sei se vocês se lembram, mas o, o autor recebe um controle remoto, ele pode fazer qualquer coisa com aquele controle remoto, avançar, ele pode retroceder, ele pode pular, né, para outras fases da vida. E aí ele começa a avançar em várias situações da vida, onde ele estava entediado, ou se sentia desconfortável, ou que ele queria fazer outra coisa mais interessante. E aí ele foi avançando muitos processos, né? E aí quando ele se deu conta, os filhos dele já estavam grandes, a filha já estava casando, já estava adulto, ele já estava no leito de morte. E aí, como é que fazia, né? E muitas vezes a nossa vida tem sido assim, a gente está vivendo no automático, né? Então a gente está de corpo presente o tempo todo, mas não tá vendo ali a situação que tá bem do nosso lado, né? E isso eu digo por mim, que isso acontece comigo também. E a gente precisa ter um alinhamento, né? Um alinhamento das nossas prioridades com as prioridades de Deus. E por último, é um problema de falta de temor. E essa questão da falta de temor me pega bastante, porque a gente realmente precisa olhar para isso de uma forma muito mais responsável, né? E a gente precisa entender que a mordomia que o Senhor delegou para nós como pais, ela é algo que precisa ser priorizada, né? E aí eu quero ler um texto que me marcou muito e tem sido parte, assim, desse processo meu de voltar meu coração para os meus filhos e de começar a despertar paz nesse sentido também, né? Na verdade, isso foi onde tudo começou, quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração e me gerou muito temor. E aí eu comecei a reavaliar, né? E realinhar as prioridades e realmente olhar para minha vida e ver onde que eu precisava reorganizar, né? Para que eu estivesse presente, para que eu estivesse atuante, para que os meus filhos não fossem órfãos, não fossem filhos de pais ausentes, né? Então eu fui muito impactada com esse texto e quero compartilhar aqui com vocês. Mateus 25, de 14 a 19. Esse texto ele tem mais versículos, mas eu vou ler só até o 19. Também será como um homem, isso aí é Jesus dizendo como será quando ele voltar, né? E aí ele fala essa parábola. Também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos,
a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Só até aí. Para mim, só esse versículo 19 que já estremece meu coração, né? Bom, primeiro, esses talentos o Senhor colocou no meu coração também são os nossos filhos, porque o Senhor nos deu nos deu, assim, muitas coisas à nossa responsabilidade, nos deixou, né, nas nossas responsabilidades, sim, mas uma das coisas que eu creio que é a mais importante é a nossa família, a nossa casa, e são os nossos filhos, porque a palavra do Senhor diz que a herança do Senhor são os filhos, então os filhos são esse valor para o Senhor, essa herança para o Senhor. Então ele deixou nossos cuidados essa herança, né? Esses talentos. Para alguns ele deu 1, para outros ele deu 2, para outros ele deu 5, para outros ele deu muitos, né? Aqui em casa, né? O Senhor me deu muitos. E ele realmente confiou a nós essa mordomia, né? Esse serviço. Então, a gente investir na vida dos nossos filhos é como esses servos que aplicou e ganhou, né? Mas ganhou o dobro daquilo que ele tinha, daquilo que o Senhor tinha deixado na sua confiança, né? E aí, quando essa palavra diz aplicou, lá no grego significa ergazomai, que diz respeito a trabalhar, fazer trabalho, executar, exercitar, realizar, empenhar-se. Então, ele pegou os talentos e trabalhou. Ele pegou esses talentos e realizou, se empenhou, né? Se empenhou para fazer com que aqueles talentos, aquele valor, né, que o Senhor deixou na mão dele, multiplicasse, né? Então, existe um trabalho, existe um empenho que a gente precisa fazer para que os nossos filhos se tornem aquilo que o Senhor desejou, que o Senhor criou eles para ser, né? Então, não é simplesmente a gente tem o filho nasce e fica aí, a Deus dará, e a gente não tem mais nada a ver com isso, não. Ou que a gente só tem que ficar fazendo o que a gente já faz, porque eu sei que você faz, né? Eu faço, você faz. A gente alimenta, a gente já sustenta, a gente já cuida, leva para a escola, né? A gente faz muita coisa, mas na verdade a gente precisa tentar por coisas que a gente não tem percebido, né? Por necessidades que a gente não tem percebido e por uma construção na vida desses meninos e meninas, né? Que é uma construção intencional, né? Não é simplesmente cuidar nesse sentido, né? Mas trabalhar, né? Executar, como está falando aqui, se empenhar. E aí ele fala que o resultado disso, né, ele ganhou. Aí essa palavra ganhou mais 5, né, ou ganhou mais 2 talentos, aqueles que investiram. Essa palavra ganhou, ela significa produziu, formou, modelou, tornou pronto. Então, assim, esse resultado do trabalho que a gente vai ter com os nossos filhos é exatamente de modelar, de formar, né? Formar essas pessoas, preparar, produzir. Produzir o quê? Produzir o caráter de Cristo. Produzir pessoas que vão temer ao Senhor, né? Produzir aqueles que vão preparar o caminho do Senhor, né? Porque essa geração, eu tenho falado isso, se você tem acompanhado aqui, você vê os posts quando eu coloco, o Senhor tem falado isso fortemente. Essa geração é a geração que vai preparar o caminho, né, da volta de Cristo. Então, o que nós temos formado neles, preparado eles, né? Isso demanda um trabalho, demanda um esforço, demanda essa atitude nossa intencional, né? Não simplesmente eu
criar os meus filhos como eu já tenho criado, que é ótimo, ok, mas isso é suficiente para o Senhor? É disso que o Senhor está falando? Não é só isso, né? É uma presença, é uma atenção, é realmente um formar de caráter, um formar de pessoas, e pessoas que estão preparadas, que são apaixonadas por Jesus, que são pessoas tementes ao Senhor. Então isso é muito temeroso, né? Digamos assim, porque o Senhor virá e Ele vai nos pedir contas, né? E aí lá diz que o Senhor deu aos servos a cada um de acordo com a sua capacidade. Então a gente não tem desculpas, né? A gente não tem assim, digamos, um pretexto para dizer para Deus, Deus, eu não dei conta. É muita coisa, eu tinha aqui minha carreira, eu tinha meus negócios, eu tinha isso, eu tinha aquilo, tinha muitas demandas, tinha um ministério, né? Não tem justificativa, né? O Senhor deu a cada um conforme a sua capacidade, né? O Senhor deu para mim, quando quem não sabe, né? Eu já tinha 3 filhos, quando eu me casei com o Marcos, ele tinha 3 filhos, e nós nos juntamos nessa grande família linda de 6, né? E aí eu me vi, na ocasião quando a gente se casou, o meu filho mais velho não veio morar conosco, mas a gente ficou com 5, né? Eu me vi numa casa com 5 adolescentes e pré-adolescentes. E aí a primeira coisa que veio na minha mente, no meu coração, foi: eu não vou dar conta. É óbvio, né? E realmente, se fosse por mim mesma, eu não daria conta. Não teria dado, não daria. Nem hoje, que já nem tem mais 5 aqui, porque uma já casou, a mais velha já casou, agora já tá com 4, né? E o meu mais velho também já tá casado. Mas não daria também. Não daria com 4, não daria com 2, não daria com 1. Mas o Senhor nos capacita, né? Ele nos respalda, Ele nos dá tudo que a gente precisa para poder empreender, né? Nesses talentos que Ele nos deu, né? Porque realmente é um investimento, é um empreendimento. Só que é um empreendimento eterno, é um investimento eterno, né? Que não vai ser para esse tempo, para essa terra somente. Então, quando a gente semeia na vida dos nossos filhos, na nossa casa, na nossa família, não é algo que você vai colher somente aqui, é para a eternidade mesmo, né? Então, Ele nos deu de acordo com a capacidade que Ele mesmo nos dá, né? Então, eu consegui, né? Eu tenho conseguido até aqui, por quê? Porque nós temos, né? Eu e o Marcos. Porque Ele nos capacita, né? A capacidade vem dele. Então, não adianta eu dizer para Ele: Senhor, eu não fui capaz, porque era muita gente, não rolou, não vou poder dizer isso, né? E se o Senhor trouxer mais ainda, né? Que o Senhor tem promessa de nos dar muitos filhos, já chegou outros, né? Já chegaram outros que a gente adota aí, nossos genro, nora e tudo mais, aí vem neto, né? E tanta gente. Quem o Senhor nos der é porque Ele nos capacitou para isso, né? E nós vamos prestar contas diante dele. E aí, depois de um tempo, o Senhor vai voltar e acertar as contas, né? Então, o que nós vamos apresentar para Ele? O que nós vamos dizer para o Senhor, né? Bom, deixa eu ver se eu deixei alguma coisa passar aqui. A gente não pode viver a nossa vida desperdiçando o tempo, porque realmente o tempo hoje, ele tem ido de encontro a esse retorno de Jesus, né? Então, quanto mais rápido a gente se conscientizar, mais rápido a gente começar a se posicionar nesse sentido, né? É uma posição que a gente tem que tomar mesmo, uma decisão que a gente tem que tomar. Eu preciso ver o que os meus filhos precisam. Eu preciso estar no centro da vontade de Deus, eu preciso cumprir o meu papel. Eu preciso preparar esses meninos e meninas para que quando Jesus vier, para quando Jesus voltar, eles sejam realmente achados dignos de estar na presença dele, né? Esse é o papel dos pais. Então eu não posso somente criar os meus filhos, né, da forma que eu já tenho feito. Eu preciso gerar os meus filhos, né? A gente gera no ventre e depois a gente continua gerando eles. A gente continua gerando aquilo que está no coração de Deus,
neles, né? A gente continua gerando fome e sede por Deus, a gente continua gerando discípulos de Cristo, né? Então, é um trabalho que não acaba, mas é um trabalho que vai trazer galardão, é um trabalho que vai trazer uma recompensa, né? Porque o Senhor fala ali depois, né, que ele vai pedir contas, mas aquele que foi fiel, ele vai dizer, entra no gozo do teu Senhor. Você foi achado fiel, então tá aqui a sua recompensa. E eu acho que não tem recompensa maior do que alegrar o Senhor, né? Do que chegar diante dele e entregar, devolver para ele aquilo que ele nos deu e falar, Senhor, eu trabalhei, eu empreendi, eu gastei a minha vida, eu gastei os meus recursos para que os meus filhos se tornassem essas pessoas que eles são, né? E eu sei que muitos não vão realmente ser, né, aquilo que a gente vai investir. Alguns vão ter suas próprias decisões, vão seguir seus próprios caminhos. Infelizmente, essa é uma realidade. Mas a fidelidade está em obedecer ao Senhor, como pais, né? A nossa fidelidade está em fazer o que Ele mandou. Então, a decisão dos nossos filhos de seguir a Cristo, de ser, né, discípulos de Cristo, né, de ser aqueles que vão seguir o caminho que foi ensinado para eles, vai ser deles. Mas a nossa parte tem que ter sido feita, né? Aquilo que cabe a nós precisa ser feito. Então, é aí que está o sucesso, né? De agradar o coração de Deus, tendo sido obediente ao chamado, né? A essa missão que Ele nos deu. Então, não importa se no final o seu filho decidir, né, por outro caminho. Mas eu sou aquela otimista que eu creio que sempre o Senhor tem esse resgate, né? Então, ainda que eles vão para caminhos diferentes, mas o Senhor resgata. Eu creio nisso, eu creio e profetizo isso na vida dos nossos filhos, que eles venham a realmente conhecer o Senhor. Então, que a gente possa refletir, né? Queria terminar aqui dizendo que seu filho não precisa de coisas, ele precisa de você, né? E você, com certeza, vai sentir muito mais prazer e alegria estando presente na vida dos seus filhos do que o tempo que você passa descansando no celular, ou descansando assistindo um filme, ou descansando diante de uma tela, né? Então, se realmente a gente está se distraindo com essas coisas, se a gente está se distraindo com tantas outras demandas de trabalho e de tantas outras coisas, vamos reorganizar nossas prioridades, né? E talvez você vai ter que abrir mão, talvez não, certamente você vai ter que abrir mão de muitas coisas, de talvez um conforto maior, mas em detrimento de uma coisa eterna, né? De uma coisa que vai valer muito mais do que talvez algo caro, algo, né, mais valioso, né, nesse mundo, mas algo que não vai ter preço, que é o seu relacionamento com o seu filho, algo que ninguém vai poder tirar de você, né, algo que realmente vai ter um valor eterno para você, né. Ai, gente, meu coração fica até trêmulo, assim, né, porque quando eu falo disso, eu vejo o coração de Deus, o quanto Deus quer abraçar essa geração, o quanto Deus quer abraçar essas crianças, esses adolescentes, que são nossos próprios filhos. Gente, de verdade, eu vejo muitos pais desconectados dos seus filhos, muitos pais, e precisamos acordar. Precisamos acordar. Nós precisamos ser o braço do Senhor que vai acolher essa geração. Nós precisamos ser aqueles que vão parar de ser egoístas, de olhar para nós mesmos, olhar para os nossos desejos carnais, temporais, passageiros, e pegar esses meninos, essas meninas, trazer para perto, trazer para junto, né? Acolhê-los. Eles estão clamando, eles estão pedindo, né? E às vezes a gente vê aqui, muitos meninos vêm aqui em casa, né? Amigos dos nossos filhos. E a gente vê no olhar deles, a gente vê no olhinho, assim, o quanto eles estão carentes, o quanto eles desejam esse ambiente de paternidade, esse ambiente de acolhimento.
Alguns deles pedem para ficar. Eles falam, eu posso ficar aqui, eu posso dormir. Eles pedem até para dormir. Porque eles sentem esse ambiente de acolhimento, de que eles estão sendo recebidos, que eles são importantes, né? Que eles não são desprezados, que eles não são... que eles não vão ser ouvidos. Eles sentem esse acolhimento. Então, a gente precisa realmente nos colocar nesse lugar. E eu vejo que o coração de Deus, ele realmente deseja essa geração, deseja abraçar. E que a gente seja esse braço, né? Eu queria colocar aqui para vocês que semana que vem a gente vai estar falando de uma questão também bem séria, mas que precisa ser abordada também, que é filhos terceirizados. É o tema do próximo sábado que a gente vai estar aqui. Então hoje eu queria ter aprofundado um pouquinho, mas eu vou deixar algumas coisas para sábado que vem, né? Porque os danos da criação desatenta e negligente, muitas vezes a gente fala negligência, as pessoas até se chocam, né? Mas não deixa de ser uma negligência, né? Não deixa de ser. A gente precisa se atentar para isso e assumir os nossos erros e começar a mudar. E esses danos, como o abandono, a sensação de abandono, o que eles causam, né? Então a gente vai trazer um pouco disso, inclusive estudos que me chocaram muito durante esse processo que eu tenho me aprofundado, né, nessas pesquisas, e eu gostaria de compartilhar aqui com vocês também, né? Dos danos que isso causa na vida da criança, né? Então, assim, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, né? A questão que eu já falei aqui sobre a criança deixar chorar, né? Deixa chorar, senão toda vez que ele chorar vai acostumar, você tem que pegar no colo, né? Um bebê, a gente tá falando de um bebê. E o quanto isso é nocivo, né? E aí a gente tem várias, como se fala assim, superstições, né? Nem sei se essa palavra cabe aqui, mas como se fosse assim, manias, né? Que vai passando de geração para geração e são mentiras. A ciência já começou a descortinar tudo isso há muito tempo, né? Já tem mostrado o quanto isso é nocivo, né? Esse tipo de coisa. Então a gente vai falar um pouquinho disso e vai falar sobre essa questão de quando eu não posso ficar com meu filho, eu tenho que colocar na creche. Quando eu não posso ficar com meu filho, eu tenho que colocar a criação dele na mão de um terceiro, né? Então é sobre isso que a gente vai falar na semana que vem. E eu espero que esse tempo tenha sido um tempo de despertar aí para cada um. E se você achou relevante esse assunto, se você achou que realmente vai trazer um despertamento, vai trazer um alinhamento aí para os pais, para o coração dos pais, compartilha, né? Essa live vai ficar gravada aqui, vai ficar salva. Depois a gente também vai encaminhar para o YouTube, vai encaminhar para o Spotify, que a gente está lá também. E que possa edificar, que possa realmente trazer essa reconexão, né, dos corações, para que o Senhor cumpra a sua palavra, para que o Senhor cumpra esse propósito que é da volta de Cristo, né? Porque a Bíblia diz que antes do grande dia do Senhor vai haver a conversão do coração dos pais aos filhos. Então, eu quero ser esse instrumento que faz com que isso aconteça, né? Que trabalha para que isso aconteça. E você compartilhando vai ser isso também, né? Vai poder participar desse propósito também. Tá bom, gente? Queria agradecer a cada um de vocês. Obrigada por estar aí com a gente nesse tempo. E que seja uma bênção, seu sábado seja lindo. Queria mandar um beijo para todos vocês. Obrigada por tudo. Deus abençoe, viu? Beijo, gente. Tchau, tchau.